Oi, pessoal, tudo bem? Eu montei uma apresentação para mostrar para vocês como que eu utilizo as diversas ferramentas de organização hoje em dia e para que esse vídeo seja como uma espécie de guia também para quem está começando a se organizar e queira algumas dicas de ferramentas, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer que eu continue fazendo, deixe o seu like aqui, comente aqui embaixo no vídeo, porque a ideia é, se vocês gostarem, eu continuo fazendo de tempos em tempos, atualizando de acordo com as ferramentas que eu estou usando, tá? Então, realmente, aqui, assim, é o seguinte, minha explicação para vocês é: oi, eu criei este vídeo guia para ajudar você a entender o propósito de cada ferramenta e assim iniciar o seu processo de organização pessoal. Agora, atenção! Antes de escolher qualquer ferramenta, é necessário que você tenha em mente que mais importante do que uma ferramenta é você desenvolver hábitos, rotinas e comportamentos para aí sim escolher as ferramentas que vão te apoiar, vão te dar suporte da melhor maneira nesse processo, tá? É um processo pessoal que você está começando a implementar. A ferramenta em si não faz milagre. A partir do momento que você compreender esse fundamento, você vai poder buscar ferramentas que te atendam. E não achar que o processo começa com a escolha de uma ferramenta, como normalmente as pessoas fazem. Será que é o seu caso? Deixe o comentário aqui embaixo se for o seu caso. A ferramenta por si só não vai fazer nada. Espero então que esse guia seja útil para você, tá? O que você vai encontrar aqui neste vídeo guia? Então, um descritivo das ferramentas que eu uso e recomendo, o descritivo de como eu me relaciono com essas ferramentas diariamente e algumas perguntas e respostas que eu recebo frequentemente quando eu posto qualquer coisa, qualquer conteúdo relacionado a elas, tá? Então, eu separei em dois tipos aqui, ferramentas de uso frequente e ferramentas de uso mais pontual, ou seja, eu até uso, mas não é o tempo todo. Claro que ferramentas que eu não uso nem entrariam aqui. Então, assim, mesmo as ferramentas de uso não frequente são ferramentas que eu uso bastante, tá? Que elas são pontuais. Eu vou explicando aqui para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Então, a primeira ferramenta que eu quero falar para vocês é a agenda do Google. Google Agenda, o Google Calendar, em inglês. Frequência de uso diária. Então, assim, vocês vão ver que na minha abordagem com o Vida Organizada, eu recomendo que você tenha duas ferramentas que vão ser suas ferramentas guia para tudo que você tem que fazer no seu dia a dia, tá bom? E uma delas é a agenda. Então, use você uma agenda de papel, use você uma agenda no seu celular, ou a agenda do Google, ou o Microsoft Outlook, o calendário, enfim, que você tenha uma agenda para chamar de sua. Uma agenda que você vai gerenciar as suas 24 horas. Eu gosto da agenda do Google porque eu acho que ela é uma ferramenta super completa, com muitos recursos e gratuita. Eu já usei muitas outras e sempre retorno para ela. Ela também é uma ferramenta que você pode importar os dados em ferramentas diversas. Então, se você, por exemplo, for usar a agenda, o aplicativo de agenda no seu celular, ou for usar um aplicativo diferentão aí de agenda, como por exemplo o Fantastical, e outras do tipo, você pode usar a agenda nativa do Google e importá-la para dentro aí da sua ferramenta. Tem vários tutoriais na internet ensinando como fazer isso, tá? Então, é a minha ferramenta de uso pessoal, eu já uso há muitos anos, talvez uns 20 anos, por isso que ela aparece aqui como a minha primeira indicação, porque ela é fundamental para a minha rotina. E eu trouxe um print aqui, mais recente até, de como que eu tenho usado. Então, eu tenho até um post no blog que eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, onde eu falo das cores, com bastante detalhe, assim, o que entra na agenda, o que não entra, tá? Então, de modo geral, a gente tem essa parte aqui de baixo, vou passar o mouse, acho que dá para ver, essa parte aqui de baixo onde ficam os horários, que é onde eu tenho os compromissos com horários, né, marcados. A cor padrão da minha agenda é esse verdinho aqui, e o que está em laranja são aulas ao vivo de cursos que eu faço. Então, é muito importante ter essa diferenciação para mim, para eu saber, isso aqui vai ficar gravado depois, não vai, eu tenho que participar ao vivo. Então, aqui eu coloco dessa maneira, tá? O restante são os compromissos normais. Então, aqui também foi um evento que eu participei essa semana de um curso que eu faço, teve live, as aulas dos cursos que eu faço, enfim. E aqui na parte de cima entram as coisas que eu tenho que fazer no dia, mas não necessariamente em algum horário, tá? Então, aqui, depois vejam lá no post no blog que eu explico com detalhes cada uma dessas coisas. Em amarelo são lembretes
e em azulzinho bem clarinho são conteúdos do canal, do blog, etc. E em cinza são ações com recorrência ou não que eu tenho que fazer naquele dia em específico, tá? Vale a pena olhar no post, porque para esse vídeo aqui não ficar muito gigantesco, porque no post eu explico direitinho. Outra ferramenta que eu uso, então, também para gerenciar listas, no caso, é o Todoist. Uso todos os dias. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com a agenda do Google e o Todoist abertos no meu computador o tempo inteiro, até eu zerar o que eu tenho ali por dia. E aí, no restante, eu vou falar mais sobre o meu processo mais adiante aqui nesse vídeo, mas ao longo do dia eu vou trabalhando no que está ali, tá? Existem muitas ferramentas para gerenciamento de listas, você não precisa usar o Todoist, essa aqui é a que eu uso, eu já testei várias, vivo migrando também, porque eu acho que faz parte do meu papel nesse trabalho que eu tenho de testar, de ir para ver recursos novos, enfim. Eu acho que o Todoist, ele é simples, tem uma curva de aprendizado muito rápida, então, assim, é fácil você saber o que você faz. Deixa eu tentar aumentar a minha câmera. Pronto. É fácil você entender o que é para fazer no Todoist. Tem ferramenta que você cria uma conta, você entra e você fala, socorro, né? O que eu faço aqui? E o Todoist não, eu acho que é uma ferramenta que tem uma curva de aprendizado muito rápida e que é fácil de usar, ela é simples, ela é funcional, os recursos super me atendem. Apesar dela ter esse design simples, a usabilidade é muito boa, os recursos são bastante completos e eu uso a versão premium. Aliás, essa é uma pergunta que eu vou responder mais pro final aqui desse vídeo, tá lá mais na frente, tá? E aí, como que eu uso essencialmente o Todoist para ações do dia a dia? Então, ali tem a parte de cima, tem a caixa de entrada, onde eu capturo ideias, coisas que eu tenho que fazer ali ao longo do dia, depois eu vou organizando adequadamente o que faz sentido, o que é para hoje, o em breve é para os próximos dias. Eu criei um filtro que eu falo tudo que vence este mês, eu acho que é uma visão interessante de ter. E aí, o que o Todoist chama de projetos, eu chamo de listas, tá? Só para não confundir com a semântica de projeto que a gente usa falando de outras coisas, tipo GTD e tal. Mas assim, eu tenho uma lista de rotina diária que são coisas que eu tenho que fazer todos os dias e que eu tenho que ser lembrada de fazer, porque muitas coisas estão na checklist diária, que é a pastinha de baixo, que são coisas que eu já faço em piloto automático, mas aquelas que ainda não estão em piloto automático estão aqui nessa pastinha rotina. Isso me ajuda a lembrar de coisas a fazer e daí tem essa recorrência diária. E em próximas ações são ações pontuais, ou seja, uma ação avulsa, uma ação relacionada a um projeto, a um objetivo, a uma área da minha vida, enfim, não importa, mas é uma ação que quando eu faço, ela não tem uma recorrência, é uma ação pontual, fiz, acabou, certo? E aí eu tenho aqui alguns contextos que eu vou sempre mudando, eu tenho um vídeo aqui recente no canal mostrando minha rotina diária que estava com outros contextos, eu estou mudando. Neste momento da quarentena que eu estou, eu tenho essencialmente esses três contextos aqui, então meu trabalho de manhã, que eu tô com mais energia, acordei, tô descansado, meu trabalho de tarde, que eu já tô caminhando para um encerramento ali, eu já vou só resolvendo pendência, e de noite em casa para coisas diversas, coisas offline, coisas da casa, coisas pessoais, coisas de estudos, etc. E eu tinha criado também esse contexto temporário do Pets, que é uma loja que, na verdade, a veterinária do nosso doguinho fica lá, e a gente tinha que levá-lo, então eu criei essa lista temporária para anotar tudo o que eu queria fazer quando eu estivesse lá. Então, a gente pode criar essas listas temporárias sempre que necessário. Por exemplo, recentemente eu tinha criado uma lista que era assistir, onde eu fui listando coisas que estavam acumulando que eu queria assistir. Aí, quando zerou, eu tirei daqui. Ações em espera são ações minhas que eu não posso fazer por algum motivo, ficam em espera, uma coisa meio incubados, assim. E follow-up é tudo que eu tenho que cobrar de outras pessoas. Então, assim, pedir para o meu marido fazer um negócio para mim, eu coloco aqui no follow-up para eu lembrar de perguntar para ele como é que tá isso. Fiz uma solicitação no site do governo para uma autorização X, coloco aqui para eu fazer esse follow-up. Então, uma vez por semana, mais ou menos, ou se tiver algum prazo, eu coloco o prazo atrelado para poder fazer esse acompanhamento. É assim que eu uso tudo isso essencialmente, mas já mudei várias vezes, porque ele é muito dinâmico. E tem que ser dinâmico, porque o grande propósito dessa lista aqui de afazeres, de modo geral, é dar um respiro para sua agenda, porque senão você coloca tudo na sua agenda, a sua agenda vira um joguinho de Tetris que você fica encaixando bloquinho. E isso, assim, existem pessoas que gostam de fazer dessa maneira, eu não gosto, não é a minha abordagem, não é isso que eu defendo, tá bom?
Eu acho que sobrecarrega. Se eu vejo uma agenda cheia, isso para mim que está aqui, essa semana já foi cheia o suficiente para mim, com esses 3 dias de eventos aqui que eu tive, entendeu? Porque eu gosto de ter essa espontaneidade de definir no dia o que é mais prioritário para eu trabalhar, mesmo eu já tendo várias coisas definidas. Bom, aí eu quero falar sobre outras ferramentas, tá? Bloco de anotações. Frequência de uso, diariamente sob demanda. Então, eu sempre tenho um bloquinho que fica aqui comigo em qualquer lugar, no quarto, na sala, se eu sair de casa, no momento não estou saindo, mas se sair de casa. Enfim, eu sempre tenho um bloco de anotações ou folhas de rascunho por perto para anotações rápidas e pontuais. É importante falar isso. Sabe quando você não quer gastar caderno bom com anotação boboca? São essas coisas do dia a dia. Tipo assim, meu marido fala, anota um código tal, daí eu anoto rapidinho. Ou então, peguei um número de telefone para ligar, para conferir um negócio. Então, essas anotações, assim, que eu não quero ter um registro, eu uso esses bloquinhos ou papéis soltos, o que tiver mais à mão, rascunho, etc. Mas, é claro que eu anoto e ao longo do dia eu vou dando vazão ao que eu anotei ali. Então, se eu anoto num post-it, por exemplo, ligar para minha mãe mais tarde, porque ela me ligou enquanto eu estou gravando aqui a aula. Eu deixo aqui, assim que eu acabar a aula, eu já vejo o que eu vou fazer, se eu vou ligar ou se eu vou colocar na minha lista de coisas a fazer, tá bom? Então é isso, é uma coisinha temporária que você tem que ter só para você não perder uma ideia, algum lembrete que você teve. Eu deixei aqui uma fotinho do meu bloquinho, porque eu não sabia se eu estaria com ele aqui quando eu tô gravando. Tá? É um bloquinho bem simples, de bolso mesmo, que fica comigo por aqui, mas se eu não tiver o bloquinho, eu sempre tenho folhas de papel para escrever. Bullet journal, tá? O Bullet Journal, ele na verdade não é só uma ferramenta, ele é um método por si só. Como que eu utilizo o Bullet Journal? Tem vários vídeos aqui no canal que eu explico com mais detalhes se você tiver afim de encarar aí a jornada. Mas o Bullet Journal, ele pode ser usado para várias funções, pode ser usado para organizar a sua vida, para você fazer planejamentos. Eu uso apenas como um registro da minha rotina. Então, eu simplesmente abro o log do dia, coloco ali o dia que a gente está, dia 10, dia 12, enfim, e vou listando as coisas que eu fiz embaixo. Por quê? Porque eu gosto de ter esse registro. Para mim, a ideia do Bullet Journal é você criar livros da sua vida que contam aí a história da sua vida através da sua rotina. Eu acho isso fantástico, adoro essa ideia. E é isso, tá? Então tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostro como eu faço. Então, se, por exemplo, isso aqui que tá aparecendo aqui na tela, eu faço um montão de exercícios de planejamento do ano. Uma vez que eu tenha fechado esse planejamento, todas essas anotações que eu fiz em papel sulfite, cartolina, post-it, em qualquer outro lugar, eu falo, não, eu quero montar um registro disso para ficar como referência aqui. Então, eu coloco no Bullet Journal, crio essa página toda bonitinha aqui, onde eu coloco essas anotações de planejamento que eu fiz para o ano. Eu não fiz o planejamento aqui dentro, tá? Isso é uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem. Outra ferramenta aqui de analógica é o Common Place Book, também frequência de uso diária. O que é o Common Place Book? É um caderno único que eu uso para registrar informações, aprendizados, anotações de aula, uma frase legal, um poema, uma música que eu ouvi, uma frase que alguém falou, achei maravilhosa, um insight, coisas de aprendizados. Por quê? O propósito de você ter sabe, eu já fui aquela pessoa, tipo, eu tinha um caderninho para escrever sobre budismo, eu tinha um caderninho para escrever anotações de produtividade, eu tinha um caderno para anotações de marketing. E aí, como eu viajava muito a trabalho, ou então quando eu passava o dia fora no trabalho, depois indo para a faculdade, coisa do tipo, eu sentia falta de ter esse material comigo para eu revisar. E eu não queria levar 5 cadernos de uma só vez. Logo, eu comecei a ter um único caderno que eu coloco a data de hoje e embaixo eu vou escrevendo meus aprendizados, registros de hoje, assim. Não é um caderno de coisas a fazer, tá, gente? Não é. Se você quiser usar, pode usar, porque Common Place significa para tudo, mas eu essencialmente uso para esses registros, de modo que eu mantenha em um único caderno. Hoje eu uso um caderno grandão de 300 folhas, universitário, eu já usei de 200 folhas, já usei de 100 e acho que é 96 folhas. Então, a ideia é que você tenha um único caderno que fique para cima e para baixo com você durante um tempo, o tempo que ele dura, porque são as coisas que você está estudando naquele momento e que você tem nesse caderno com você sempre, você consegue revisar. E para mim a revisão é um ponto muito importante de quando a gente está estudando qualquer coisa. Então, por exemplo, essa semana participei de um evento de um grupo que eu faço parte, é um curso, na verdade, então é um evento com muitas palestras. Eu aqui escrevi, sei lá, 15 páginas do meu caderno.
Então, para mim é muito legal estar em contato com esse material e daí sempre revisar o que eu registrei ali, porque assim eu consigo refrescar mais esse conhecimento e me aprofundar mais naquilo que eu estou estudando, tá? Tem uma página aqui também, uma foto. Isso aqui foi um dia que eu estudei um capítulo de um livro de budismo e eu achei muito interessante essa parte em si. Eu quis fazer esse registro. Daí, eu sou uma pessoa que gosta muito de usar o digital para organizar informações, mas eu sinto muita falta do papel. Eu gosto de usar canetinha, de usar post-it, de fazer desenho, de fazer colagem, tá? Então, eu, eu, eu sacio essa vontade de usar papel não com coisas de organização que eu acho que acabam ficando confusas, mas com coisas de registro mesmo, de planejamento e tal. Então, ter esse tipo de ferramenta analógica sacia essa minha vontade de ser a louca da papelaria. Bom, deixa eu ver. Evernote. Vamos lá. Frequência de uso, tá? Eu uso o Evernote essencialmente para arquivamento. É a minha ferramenta principal de arquivamento. O Evernote ele é uma ferramenta que se propõe a ser assim o seu cérebro externo. Então ele tem uma estrutura de pilhas, cadernos, notas, etiquetas e você pode inserir todo tipo de informação. Tem um limite de até 100 megas em cada nota. Você pode usar para digitalizar imagens, tirar foto e jogar direto lá. Você pode salvar a página da web, o texto, só a seleção, só o favorito. Pode tirar foto de recibo e salvar lá. Então, assim, é a minha ferramenta preferida para poder arquivar tudo no dia a dia, tá? Tudo, tudo. Então, eu dei o exemplo lá que eu fiz todas aquelas folhas de planejamento para depois colocar o registro no meu bullet journal. Essas folhas todas, se eu não quiser jogar fora, eu posso tirar uma foto, salvar no Evernote e jogo fora as folhas, porque eu mantive o registro. Ou então, chegou alguma coisa em casa e teve a notinha fiscal, tudo, eu não preciso manter em formato de papel, mas eu tiro uma foto e guardo lá. Então é muito prático o Evernote, eu uso para praticamente tudo. E qual que é a frequência de uso? Para arquivamento quase todos os dias. Então hoje eu acho que eu não arquivei nada aqui, mas sempre que surge algo que eu tenho que arquivar, eu tiro uma foto, salvo no Evernote e jogo o negócio fora, tá? E uso para consulta, quando necessário. Então basicamente eu tenho 3 cadernos no Evernote hoje, um de entrada, que é um caderno padrão, toda vez que eu mando algo para ele, ele entra aqui, e aí sempre que tem alguma coisa eu vou organizando com o tempo. Eu tenho um arquivo de referência geral, que é onde ficam todas as notas praticamente. E aí eu organizo as notas aí dentro por assuntos nas etiquetas, tá? Aqui do lado um print das etiquetas para vocês terem uma ideia de como eu faço. Muito simples, eu não complico a vida, gente. É assim, por assunto e acabou. Então eu clico na etiqueta, abre, então aqui embaixo essa etiqueta, se não me engano, é oratória. Abrem aqui notas que eu tenho salvas, enfim. E eu tenho um caderno de artigos e textos para ler de coisas interessantes que eu fui achando ao longo aí da vida e fui colocando aí. Tem aqui 200 e tantos textos, mas eu dou uma vazão grande até para isso. Não são coisas que eu tenho que ler com pressa. É tipo assim, tô esperando para ser atendida na dentista e aí eu tô lendo ali uma revista e tem uma matéria super grandona que talvez não dê tempo de eu ler. Eu tiro a foto, salvo aqui no Evernote. Ou então eu vejo um artigo muito legal num site, mas eu não posso parar para ficar lendo aquele artigo. Eu salvo aqui, leio depois. Nada que seja urgente, tá? Bom, ativei a Siri aqui. Trello, vamos lá. O Trello é uma ferramenta que foi desenhada com base no sistema Kanban. Ele tem uma estrutura de quadros e colunas onde você pode criar cartões. Dentro de cada cartão existem N recursos de checklist, de anexo, de delegar coisas para os outros, enfim. E em cada quadro você tem outros recursos mais legais ainda que eles chamam de power-ups. O Trello permite compartilhamento, um monte de coisa. Ele é muito usado assim por equipes para compartilhar projetos, etc, tá? Eu já usei, até um tempo atrás eu estava usando o Trello para listas, acho super legal, mas assim, senti vontade de fazer minhas listas no Todoist por ser mais prático, eu consigo mandar e-mail para o Todoist muito fácil, para o Trello também dá, mas tinha um esqueminha a mais, era uma gâmbia assim que fazia. Então, eu uso hoje essencialmente o Trello para criar quadros de referência. Então, eu organizo o calendário editorial aqui do YouTube, do blog, etc, etc. Esse aqui é um exemplo de quadro que eu salvei de template lá, porque eles têm alguns templates prontos, que é de menu semanal, planejamento do menu. Eu acho super legal, super visual. Eu sou uma pessoa muito visual, então o Trello me agrada bastante para esse tipo de informação. Então, informação de referência.
Por exemplo, na época que eu estava estudando vinhos, eu criei um quadro de vinhos e tinha lá as colunas e as fotinhos. Ficou super legal, sabe? Então, dá para você fazer esse tipo de coisa no Trello. Eu acho que fica super legal de você estudar um idioma, de você estudar algum assunto. Eu acho que e de compartilhar com pessoas. Eu acho que é uma boa maneira de visualizar. É que é um formato de quadro que nem todo mundo se adequa. Tem pessoas que preferem ter o texto corrido mesmo, tem pessoas que preferem ter mapas mentais, que é uma ferramenta que eu já vou falar daqui a pouquinho que eu uso também. Depende muito do intuito de cada coisa que eu estou organizando. Isso é fundamental quando a gente fala na escolha de ferramentas, tá? Você não começa pela ferramenta em si, você começa pelo que você precisa e aí você escolhe a melhor ferramenta para isso. Dropbox. Para que eu uso o Dropbox? O Dropbox ele é uma estrutura de organização de arquivos que é como se fosse a sua estrutura de pastas no computador, só que fica na nuvem, né? Então você pode manter no seu computador, mas fica uma cópia na nuvem. Daí você consegue acessar de qualquer dispositivo, contanto que você faça o login nessa ferramenta. Também permite compartilhamento. Como eu falei para vocês, de modo geral, todos os meus arquivos, etc., eu gosto de organizar no Evernote. Porém, o Evernote tem uma limitação de espaço por nota. Então, por exemplo, estou gravando esse vídeo vai ficar com uns 4 gigas de tamanho aqui, quando compartilho a tela e tal. Não daria para eu armazenar no Evernote, porque não cabe. Ele tem um limite máximo de 100 megas por nota e um arquivo de 4 gigas não caberia. Então, para todos esses arquivos bem pesados, eu coloco no Dropbox, porque eu trabalho com vídeos, eu faço videoaulas, eu desenho materiais, apostilas, trabalho com imagens, banco de imagens, imagens editáveis, né, PSD, etc. Tudo isso são arquivos grandes, então eu uso o Dropbox para esse tipo de arquivo. Eu também organizo as minhas fotos lá dentro, fotos pessoais, tá? Então, aqui só um print rapidamente para vocês terem uma ideia de como tá. Eu não fico criando tanto estrutura de subpasta, eu prefiro criar, como por exemplo, ali fotos, são fotos pessoais, aí eu tenho fotos GTD, fotos vida organizada, eu prefiro separar assim do que ficar criando subpastas, tá? Para mim funciona melhor. Então eu crio as pastas por assunto e é isso. Quando eu tenho que compartilhar, compartilho sem problemas. É uma ferramenta bem prática para mim. Google Drive. Aí que tá, né? Mais uma vez. Eu, por mim, só usaria o Evernote. Eu preferia ter só uma ferramenta para arquivamento. Só que existem arquivos que combinam melhor com outras ferramentas, como eu falei no caso do Dropbox. No caso do Google Drive, o que acontece é que muita gente usa o Google Drive e aí compartilha comigo coisas que estão lá. Então, é uma ferramenta que eu também uso. O Google Drive faz parte aí do ecossistema da Google. Você pode armazenar arquivos de texto, planilhas, apresentações, entre outros. Para mim, uma das grandes vantagens, se não for a vantagem principal, é que você pode editar os arquivos dentro da própria ferramenta. Então, você abre lá uma planilha, você edita, você pode compartilhar com outras pessoas que editam ao mesmo tempo também. Ele salva automaticamente, então não tem mais aquela coisa. Eu acho até meio Neandertal quando eu tenho que abrir um arquivo no Word e lembrar de salvar, porque é uma coisa que eu já estou tão acostumada a fazer no próprio Google Drive, né? Enfim, quem nunca perdeu um arquivo porque esqueceu de salvar ou porque daí acabou a luz e fechou, enfim. E aí também a estrutura lá mudou um pouquinho, esse print é de um tempo atrás, mas basicamente eu tenho uma pasta para cada assunto. É, eu não estou mais usando esse esquema de cores, mas eu acho ok. Eu só acho que é complicado a gente se confundir com o sistema de cores. Então não é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. É perfumaria. Mas no meu caso, como eu tinha esses 2 trabalhos diferentes, que eram o meu trabalho com vida organizada e o trabalho que era especificamente para a franquia do GTD aqui no Brasil, eu deixava de cores diferentes só para diferenciar mais facilmente. Hoje está tudo da mesma cor. E é isso, eu crio uma pasta com assunto e dentro eu vou colocando os arquivos. E o que é legal falar? Todos os arquivos eu reviso de tempos em tempos, toda vez que eu entro, eu deleto coisa para não ficar um monte de tralha lá armazenada, né? Que é uma coisa que acontece muito com as pessoas, com arquivos no geral. MindMaster é uma das ferramentas que eu mais gosto. O MindMaster é uma ferramenta online que permite a criação de mapas mentais super bonitos e com muitos recursos, inclusive de compartilhamento, de inserir imagens, ícones e tal. Eu adoro o MindMaster. Existem ferramentas que você pode baixar, ferramentas que são gratuitas, né, de mapas mentais. Eu já testei e eu ainda prefiro o MindMaster. Qual que é a minha frequência de uso?
Eu uso para fazer mapas de planejamento de vida de modo geral, então, assim, um mapa de objetivos, eu tenho um mapa com áreas da vida. Então, esse tipo de coisa eu faço lá. E mapas de estudo. Então, por exemplo, se estou estudando, estou fazendo aqui, trabalhando no meu pré-projeto do doutorado, eu monto um mapa mental de doutorado e eu uso ele para ir trabalhando nesse pré-projeto. E é bem interessante porque, se você pesquisar, você vai ver os benefícios de raciocínio com essa estrutura de mapa mental, então é bem interessante mesmo, tá? Aqui eu trouxe um print. Esse que está aqui no cantinho menor é o do doutorado, então só para vocês verem como dá para estruturar de várias maneiras. E esse outro mapa aqui é um print do meu mapa com as áreas da vida que eu uso para revisar todo mês. Tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço, dá uma olhadinha, tá? Notion, vamos falar do Notion. Notion é uma ferramenta que eu acho que ela tem assim como o Trello, assim como o Evernote, é uma ferramenta que tem tantos recursos que dá uma travada na maioria das pessoas, especialmente quem é iniciante aí em produtividade. Então eu recomendo cautela, tá? É uma ferramenta fantástica? Claro que é. Mas eu acho que ela tende a levar a gente para um microgerenciamento dependendo do uso que a gente fizer. Claro, a ferramenta nunca é a vilã e sim o uso que a gente faz, tá? Mas o Notion, então, ele tem muitos recursos, tem templates, você pode criar uma estrutura com tabela, com lista, com texto, em sistema Kanban, enfim, de várias maneiras, tá? Pode criar galerias, portfólios. E assim, de modo geral, ele funciona muito bem, eu acho. Vou aproveitar até para editar aqui que tá. De modo geral, ele funciona muito bem para gerenciamento de projetos, eu penso, ou para a criação de uma espécie de wiki pessoal ou da empresa. Tem muitos usos, na verdade, tá, gente? Tem vários templates, então tem template para nota de reunião, template para você organizar seus livros, enfim, é isso. Minha frequência de uso no momento do Notion eu estou fazendo uma tentativa de organizar os meus projetos lá, isso é super recente, quando tiver mais estruturado eu pretendo fazer um vídeo aqui para o canal. Então, semanalmente, assim, quando surge um projeto novo, tal, eu insiro lá no Notion, seja quando for. Mas uma vez por semana eu reviso esses projetos, eu tenho uma página com os projetos, eu coloco se eles estão em andamento ou não, qual a área da vida correspondente, o início, etc, etc. Então, eu estruturo assim. Tem algumas visualizações que eu tenho usado, mas depois eu mostro para vocês num vídeo apropriado. Se vocês quiserem ver esse vídeo, por favor, deixem um comentário aqui embaixo, tá? Mas eu estou testando. Tem funcionado bem, estou curtindo fazer aqui. Eu acho que tem potencial. Vamos lá. Ferramentas de uso pontual. Daí aqui não vai ter print, vai ser um jogo mais rápido, tá? Pra gente já ir caminhando aqui para o final do nosso vídeo. Então, algumas ferramentas que eu uso de organização, mas com uso mais pontual, não é com tanta frequência. Então, vamos lá. Doodle é uma ferramenta fantástica que serve para você agendar reunião com as pessoas. Então, assim, queremos agendar uma reunião com 8 pessoas. Quais são os dias disponíveis? Para não ficar aquela troca de e-mail eterna, esse dia eu não posso, esse dia eu posso, mas o fulano não pode. Então, você cria um Doodle com as datas e horários disponíveis, as pessoas acessam e marcam aquelas que elas podem, e aí você escolhe a melhor data para todo mundo. Muito prático, recomendo aí para a vida, tá? Para quem não conhecia, conheça. O Feedly é uma ferramenta agregadora de feeds, ou seja, se você gosta de acompanhar blogs, sites de notícias, etc., você cadastra em um único lugar os sites e blogs que você acompanha, que é no Feedly, né? Tem aplicativo, você acessa pela web, e aí você acessa e vê as atualizações ali. Eu acho muito prático, eu uso para compartilhar, eu acompanho muito, eu crio conteúdo, então para mim é muito importante fazer esse acompanhamento, então vale a pena. Outra ferramenta que eu também uso bastante é o One Password, que é um aplicativo que ajuda a organizar senhas, então todas as suas senhas ficam organizadas em um único lugar, você pode baixar para o seu celular. O BrainToss é uma ferramenta, é um aplicativo para celular que serve para você fazer capturas rápidas. Essa é uma ferramenta que eu tinha até parado de usar um tempo, mas essa semana algum seguidor me lembrou dela e eu falei, é verdade, ela é maravilhosa. Então, assim, como que funciona? Você cadastra um e-mail nessa ferramenta e com um único clique você tira uma foto e ele já manda. Você não tem que clicar em enviar, sabe? Ou manda um áudio, um vídeo, um texto, enfim, ele é uma ótima ferramenta de captura. Vale a pena entrar aqui no site e ver como ele funciona, tá? Muito útil. O Zoom
Acho que todo mundo está usando o Zoom atualmente, né, para fazer reuniões e encontros virtuais. Inclusive, estou usando o Zoom para gravar este vídeo aqui, guia. Eu uso demais, então assim, eu uso para fazer reuniões, eu uso para conversar com as pessoas, eu uso hoje em dia para encontros da família e amigos, porque a gente está em quarentena. Eu uso para fazer lives, eu uso para gravar aulas, eu uso para fazer aulas ao vivo. Então assim, eu uso demais o Zoom, é uma ferramenta que é super confiável, apesar de tudo que aconteceu aí ultimamente, a gente teve umas notícias meio de dados vazados e tal. Eu já experimentei muitas ferramentas de reuniões assim, e para mim o Zoom continua sendo a melhor de todas, gente. Can Scanner é um aplicativo para o celular que ele serve para você digitalizar arquivos com uma qualidade melhor do que o Evernote ou qualquer outra ferramenta. Então, permite edição, permite compartilhamento, dá para você digitalizar em lote. Então, imagina que você tem um documento com 8 páginas. Você não tem que tirar a foto de um e salvar, você tira a foto de, assim, todas de uma vez e depois você edita, depois você melhora a qualidade. Ele é muito bom, permite que você exporte em diversos formatos, assim, para quem lida com muito documento, tem que digitalizar coisas, ele é essencial mesmo, muito bom. Essa ferramenta chama-se If This Then That, é uma ferramenta de automação para alguns recursos. Como eu trabalho com internet, eu uso muito, então funciona mais ou menos assim. Você cria sua conta nessa ferramenta, você vincula as diversas redes sociais que você tem, e aí você pode programar algumas coisas, tipo, se eu postar no meu Facebook pessoal, essa mesma postagem vai para o Twitter também. Se eu fizer um post no meu blog, esse post vai ser divulgado no Facebook do blog. E por aí vai. Tem várias automações. Para quem mora na gringa, é ainda melhor, porque ele se conecta com várias coisas da casa inteligente. Então, assim, gente, divirta-se. Entra lá e divirta-se, porque realmente é muito bom. Uma outra ferramenta que eu acho que vale a pena comentar, que eu também uso no celular, é o Insight Timer, que é basicamente um aplicativo que ele é feito para ser um timer de meditação, mas tem muitos outros recursos. Ele tem meditações guiadas, tem historinhas para dormir, tem musiquinha. Eu uso pra caramba para várias coisas, especialmente para ter o sininho de meditação, me ajuda demais. Então, eu acho que era uma ferramenta que vale a pena citar. Vou contar um pouquinho, então, como é o meu processo, porque as pessoas veem as ferramentas e acham, nossa, quanta coisa, eu tô sem ar só de ver. Então, eu vou contar meu processo como é. Vamos lá. Como funciona o meu processo hoje? Diariamente, eu trabalho com a minha agenda do Google e a lista de afazeres no Todoist abertos no computador. Fico um tempo inteiro na tela aberto aqui, independente do que eu estiver fazendo. Eu não coloco notificações para nenhuma das duas, para ser alertada quando um prazo ou compromisso, porque eu não preciso. Eu fico com elas abertas e trabalho nelas o dia todo até encerrar tudo que eu tenho para fazer no dia ali. São o meu foco diário. Eu não preciso olhar mais nenhuma ferramenta, tá? Outra coisa que facilita o meu processo, eu não deixo notificações ligadas em caixas de mensagens, WhatsApp, e-mail, etc. Nos intervalos entre uma atividade e outra, eu acesso essas ferramentas para responder as mensagens e pelo menos uma vez por dia zerar essas caixas, tá? Isso vale tanto para e-mails quanto para mensagens espontâneas. Ao longo do dia, como eu mostrei nas ferramentas, eu vou fazendo muitas anotações. Então, seja notinha no bloco de notas, anotações no meu Common Placebook e tal, ou se eu anotei que eu preciso ligar para alguém, etc, etc. Ao longo do dia isso acontece. E ao longo do dia, eu também vou processando essas informações, porque às vezes eu anoto uma coisa ali no calor do momento e quando eu vou processar, não preciso mais dela, deleto direto. Mas tem coisas que viram ações que eu tenho que fazer, ou viram um compromisso, eu tenho que agendar alguma coisa com alguém, ou mandar uma mensagem, eu já mando imediatamente, porque é rápido, tá? Então, eu faço isso ao longo do dia. Eu tenho essas ferramentas que gerenciam arquivos, tanto papel quanto digital, e elas também, qual que é o meu processo diário? Elas têm que ser fáceis, tanto de armazenar coisas novas, quanto de consultar. Então, sempre que eu tenho que armazenar ou consultar no dia a dia, eu acesso essas ferramentas, tá? E aí eu tenho essas informações de referência, como eu comentei, em várias ferramentas que quando eu preciso consultar, ou então, tipo, eu vou estudar agora para o meu curso de formação em Ayurveda, eu abro aqui, sei lá, o mapa mental de Ayurveda que eu tenho e fico ali alimentando, revisando e tudo mais, tá? Então é isso, mas assim, de verdade, assim, o que eu, né, todo dia é agenda e Todoist.
É isso. O restante é pontual, é semanal, é dessa maneira, tá? Então, não são tantas ferramentas, na verdade, né? O meu processo pessoal fica ali com base em duas, o restante só dá suporte. E aí, cadê? Deixa eu descer aqui, não foi. Ih, vamos? Tô descendo aqui, tá demorando para ir. Bom, vamos lá então para perguntas frequentes que eu costumo responder quando eu falo das minhas ferramentas, tá? Primeira delas, que ferramentas que eu uso para mensagens e como que eu uso? Então, eu uso basicamente o WhatsApp. O WhatsApp é uma relação aí que eu tenho, já fiquei um tempo sem usar. Hoje em dia eu voltei a usar, mas de uma maneira bem pontual, assim. Eu procuro não fico conversando pelo WhatsApp, acho que é para mensagens mesmo pontuais. Agora, durante a quarentena, eu tenho usado para me comunicar com a minha família, especialmente minha mãe, que mora em outra cidade, e minhas amigas, amigos, tá? Mas, assim, de modo geral, é para coisas pontuais. Não gosto de ficar mandando arquivo de trabalho pelo WhatsApp, não rola para mim. Enfim, deixo as notificações sempre desligadas e olho nos intervalos. Telegram eu uso basicamente para grupos de alunos, para canais que eu acompanho, para o canal do Vida Organizada, que vocês também podem acompanhar, vou falar mais daqui a pouquinho sobre ele. E o Facebook Messenger, porque infelizmente eu ainda preciso ter o Facebook pelo meu trabalho, tem muita coisa de trabalho lá e muitas pessoas que só se comunicam comigo pelo Facebook Messenger, então eu preciso usar essa ferramenta, não que ela seja minha preferida. E para e-mail eu uso o Gmail, também não fico com ele o dia inteiro aberto, mas eu zero essa caixa todos os dias e ao longo do dia eu entro nos diversos intervalos que eu tenho entre uma atividade e outra para poder ver se tem alguma coisa mais urgente que não pode esperar até o horário que eu sentar para zerar mesmo, tá? Você utiliza lembretes do celular? Ótima pergunta. Eu recebo bastante essa pergunta, aquela ferramenta de lembretes do próprio iPhone, né? Eu uso pontual e excepcionalmente, tá? Então, assim, alguns exemplos. Se eu tiver que tomar algum remédio de uso controlado, tipo um antibiótico, assim que eu tenho que começar a tomar esse remédio, eu já crio esse lembrete no meu celular, já coloco ali a recorrência para me lembrar de tomar. Então, eu uso pontualmente, eu uso pro horário de acordar, quando eu tenho que colocar o horário. Quando eu não posso me esquecer de dormir mais cedo, eu também coloco esse lembrete. Então, não é uma coisa recorrente, é uma coisa que quando eu preciso eu faço. Ou alguma coisa bem pontual. Por exemplo, eu vou fazer um treinamento numa empresa e aí eu tenho que lembrar de no final do dia pegar o meu filtro de linha que eu emprestei para a pessoa lá. Então, eu coloco essa anotação, esse lembrete pontual ali para mim. É dessa maneira que eu uso. Eu não uso ali com recorrência, porque isso só fica lotando de notificação, acaba não sendo efetivo. Aí, ótima pergunta aqui, essa questão de ferramentas gratuitas ou pagas. Devo usar ferramentas gratuitas ou pagas? E a minha resposta é: depende. Geralmente, todas as ferramentas têm a sua versão gratuita com menos recursos e uma versão paga com um ou mais planos que tem mais recursos. O que eu recomendo? Eu não recomendo que você saia comprando e pagando por ferramentas que você não sabe se você vai querer usar. Recomendo que você teste na versão gratuita durante algum tempo e se você realmente gostar da ferramenta, você assine uma versão paga daquela lá que você escolher, tá? Eu não recomendo que você compre ou que você assine várias ferramentas pagas só para testar, para você não desperdiçar dinheiro, tá bom? Não recomendo. Depois, existe alguma ferramenta que você não recomenda? Não, gente. Não existe nenhuma ferramenta que eu não recomende por algum motivo. O que eu recomendo é que você teste e busque ferramentas que atendam às suas necessidades de organização e produtividade, e não que você comece a busca pela ferramenta em si, mas que você entenda quais são os diferentes processos que você tem que ter e aí teste ferramentas que te atendam melhor. E só com o teste você vai saber, porque para cada pessoa é de um jeito, tá? E gostar da ferramenta é importante. É muito importante, porque é o que vai te impulsionar a sempre usá-la, tá? Eu sempre dou o exemplo de quando eu compro uma caneta que eu gosto de escrever, eu escrevo mais. E eu acho que com ferramenta de organização é a mesma coisa. E aí a pergunta que todo mundo faz sempre é: você não se confunde com tantas ferramentas? E não, gente, porque eu não me guio pelas ferramentas.
Eu tenho hábitos e comportamentos, eu já faço isso há muitos e muitos anos. Então, se você está começando agora a se organizar, não se desespere. É todo um processo, é todo um caminho. Vá no seu ritmo, vai aprendendo métodos, técnicas, sistemas, vai se observando, porque assim você vai conseguir construir aos poucos um processo pessoal de organização, em que as ferramentas vão só te dar esse suporte necessário. E aí você vai ter uma vida organizada, uma vida tranquila, uma rotina tranquila. Essas ferramentas não me dão trabalho nenhum. Gente, eu nem penso nelas, eu só montei realmente essa apresentação porque vocês me perguntam muito, mas assim, são ferramentas que me dão suporte, não que me dão trabalho, tá? E como que você pode desenvolver esse processo pessoal? Vamos lá. 7 passos aqui, né? Inscreva-se no canal, porque todos os dias tem vídeo novo por aqui. Veja os vídeos antigos, tem aula, tem tutorial, tem live gravada, tem muito material aqui, tá? Você pode se inscrever na newsletter do blog. No blog também tem texto novo todos os dias. Se você se inscrever na newsletter, toda segunda-feira eu mando um resumo dos conteúdos publicados, aí você não perde nenhum. Tem o Instagram, Vida Organizada Oficial. Todos os dias eu posto dicas mais rápidas, mais pontuais no feed. E nos stories eu mostro um pouquinho ali uma interação, mostro minha rotina. De vez em quando faço lives lá e outros materiais. Então fica ligado no Instagram. Todos esses links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O Pinterest do Vida Organizada eu atualizo diariamente, praticamente assim, com muitas dicas, tem imagens minhas, eu coloco muita coisa lá para servir como inspiração mesmo para sua organização. Tem o canal no Telegram, onde eu envio todos os dias um áudio com algum insight ou aprendizado que eu tive sobre o meu processo de organização pessoal. O Telegram, ele é uma ferramenta que nem o WhatsApp, só que melhor, com muito mais recursos, e aí você pode saber como está aqui embaixo, tá? Eu tenho 3 livros publicados, Vida Organizado, Casa Organizado e Trabalho Organizado, para quem quiser. Tem e-book, tem livro físico, você encontra todos na Amazon, os links estão todos aqui embaixo também. E se você quiser, se chegar a isso, você pode fazer um curso comigo. Eu tenho cursos que são 100% online. Eu abro as turmas algumas poucas vezes ao ano, então sempre que tiver alguma turma aberta, eu vou avisar em algum desses canais, tá? No momento não tem nenhuma turma desse curso aberta, tá? Mas eu vou avisando vocês. Enfim, gente, muito obrigada. Inscreva-se no canal, deixe um comentário se você tem alguma dúvida, curta, compartilhe o vídeo com os seus amigos, tá? E não deixe de me dizer se você gosta desse tipo de formato para eu fazer esse resumão das ferramentas que eu uso, porque eu acho que se for um formato legal, dá para manter, dá para fazer de tempos em tempos, então sempre que eu tiver alguma mudança, e aí é até bacana, porque quando tiver algum assunto pontual que vocês queiram que eu aprofunde mais, aí eu uso esse vídeo como base para poder projetar esses conteúdos, tá bom? Muito obrigada, então, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!